Olá, sou Laércio Comar, 6 de fevereiro de 2023, naquele resumo descomplicado da economia. Vamos falar um pouquinho do que foi notícia essa semana, indicadores e um pouquinho da indústria moveleira também. A indústria moveleira vem com, ao menos o grupo da Demonitor vem com um crescimento em relação ao ano passado de 24,4 nominal. Tá certo que janeiro e fevereiro do ano passado foi baixo, mas pelo menos é uma retomada, já é um bom sinal de partida. Se eu for comparar a quantidade de clientes abertos e reativados pelo grupo, nós já podemos concluir que 2022 foi um ano onde se reativou, se abriram bem mais clientes do que 2021. E também, se for destacar aqui dezembro e janeiro, nós percebemos que esse dezembro e janeiro último já teve um patamar de reativação, de abertura de cliente maior do que houve dezembro e janeiro. Se seguir a mesma situação anterior, fevereiro ele já vai dar um salto, teremos uma pequena aquecida aí melhor do mercado. A partir de março, nós estamos com índices mais normalizados. Tomara, é isso que a gente espera da economia. A revista Móveis de Valor publicou uma matéria sobre a importância de se cuidar desse cliente, da reativação, da manutenção do cliente que tem. Dá um destaque interessante: nós tivemos em 2022 83 milhões de portabilidade entre as operadoras. Imagina, você é cliente de operadora, você sabe bem o quanto a gente é assediado por elas, e toda vez que a gente troca de operadora, a gente fala: puxa, a anterior não cuidou bem de mim. Será que nós, na indústria, nós, lojistas de imóveis, estamos cuidando bem do nosso cliente? Será que ele não está pensando a mesma coisa? Essa é a preocupação. E eles destacam na matéria o quanto isso é importante, o quanto isso é lucrativo, e falam aqui que os clientes recorrentes, aqueles que sempre estão comprando, não apenas compram mais ao longo do tempo do que os novos, como eles provavelmente confiam mais em você o suficiente para comprar os produtos com maior valor agregado. Ele não vai ficar só naquilo que você tem de melhor preço, ele vai tendo mais. E até destacam aqui uma situação que não desperdiçar o tempo, o recurso com esses clientes em potencial, que nunca acabam comprando nada. Todos nós já passamos por isso, aquele cliente que promete, promete, a gente tenta, tenta, gasta um tempão e investe, mas recurso não dá. E a gente acaba deixando aquele que já estava em casa. Isso é normal, mas infelizmente é um baita prejuízo. A empresa tem que lutar contra isso, diminuir sempre. Outra discussão muito presente nós temos no nosso meio é a questão do físico e do digital. E aí, vai crescer o digital, vai engolir a loja física, como é que fica? Algumas matérias aqui sobre isso ainda. A venda do varejo no digital em 2022, chegando a 2 bilhões, aumento de 51%. Teve aumento na quantidade de transações, 11 milhões de transações, a quantidade de gente que acessou, 45% das compras foram pagas com cartão de crédito, 20% com cartão de débito. 45% e 20%, 65% em cartão ou de crédito ou de débito. Pix e dinheiro, 10% só. Então é pouco essa transação ali fora do que é um cartão. A varejo online também obteve um crescimento de 40% na carteira de cliente. É interessante que aí a gente olha outra matéria, fala que com o aumento do custo de vida, os consumidores repensam o hábito para reduzir despesa. Uma delas, ficar em casa. Preocupação com o aumento do custo de vida faz com que os consumidores passassem a ponderar ainda mais o custo na decisão de sair de casa. Mais de 60% indicam que, para economizar, tem consumido bebida alcoólica mais em casa do que em bar. 44% buscam reduzir as despesas, passando a realizar mais atividade em casa, como uma alavanca da economia. O que isso importa para nós? Pensando em moveleiro, quanto mais tempo a pessoa passa em casa, mais ela vai é, a- valorizar o seu ambiente. Então, isso para nós é muito importante, mas o moveleiro tem que ter em mente que esse consumidor, independente da classe social, ele só vai investir nesse imóvel pensando num bem-estar, pensando numa melhoria. Se o que está sendo oferecido na loja é pior do que aquilo que ele já tem em casa, não há muito motivo para ele trocar. O dinheiro está escasso, ele vai gastar com menos possível. É uma oportunidade? É, de vender o móvel. E da mesma forma, tá, mas o digital está crescendo bastante, então as pessoas estão ficando sozinhas online. Na mesma matéria, outra descoberta do estudo é que os consumidores se conscientizaram das desvantagens relacionadas ao uso excessivo dos meios digitais e estão tentando se afastar das atividades digitais. É, você não está diminuindo o tempo que você fica na frente do celular, na frente de computador, mas de forma geral o ser humano está vendo que isso não está legal.
está excessivo, está comprometendo muita coisa, desempenho profissional, pessoal, familiar, saúde, e as pessoas estão começando a reavaliar um pouquinho. Ou seja, receber gente em casa, receber amigos em casa, custa menos e faz melhor para a gente. Há uma tendência, lógico, isso não é uma unanimidade, não é todo mundo que faz, os bares, lanchonetes continuam lotados, inclusive com várias classes sociais, cada uma no teu jeitinho, aquela lanchonete bar caro ou o barzinho na esquina, mas de qualquer forma as pessoas querem convívio com gente, valorizando gente. Será? Aqui, a Mercado Consumo fez uma matéria sobre as tendências da NRF na prática. E olha que interessante, outra forte tendência é a retomada das lojas físicas. Oi? Não falamos em digital até agora? O desafio atual do varejo é estabelecer conexões com a geração Z, a galera de 90 a 2010. É essa daqui, ó. Geração X de 60 a 80, de 80 a 95 são os Y, de 95 a 2010, geração Z, e de 10 para cá, a geração alfa. Mas por que essa classificação? Depende quanto a tecnologia afetou cada um, a forma de pensar. E essa geração Z, que nasceu de 95 a 2010, está entrando no mercado de consumo e entrando forte. Então, é um desafio para eles. Só que essas pessoas estão tentando aproveitar mais o físico, elas estão cada vez mais, essa geração, valorizando o físico. Então, por isso, essa diferença daquilo que a gente imagina. Bom, vai tudo para o digital. Não, essa última geração que entrou no mercado de consumo está cada vez valorizando mais o físico. Num resumo, e para dizer o que vai ser o futuro. Tudo que você viu até hoje de digital, físico, internet, propaganda, tendência de mercado, foi até hoje, te trouxe até aqui. Daqui para frente, continue antenado, porque pode mudar. Pode ser mais físico, pode ser mais digital, pode crescer mais devagar, pode crescer mais rápido. Continuamos sendo seres humanos, não temos microchips, temos sangue, células, e isso interfere no nosso jeito de consumir. E como andam as famílias, esses seres humanos cheios de células e sangue? O levantamento aponta que os consumidores com renda até 10 salários mínimos estão mais dispostos a gastar. Aumento de quase 2% na intenção de consumo em relação a dezembro e 25,7% na variação anual. É muita gente, o pessoal quer gastar. Se vai ter dinheiro aí, é outra história. Com a faixa de mais de 10 salários mínimos, aí já teve uma quedazinha na intenção. Quem ganha mais está mais preocupado. Quem ganha menos está um pouco menos preocupado? Não, eles estão com uma intenção de consumo, eles estão confiantes. Por um lado, isso é bom. Volta àquela situação da venda digital lá, 60 e tantos por cento da venda, tudo com cartão de crédito. E o cartão de crédito, segundo a Mercado Consumo, um cartão de crédito novo é prioridade para 2 a cada 10 brasileiros esse ano, 20% dos brasileiros. Pensando em mudança para 2023, em mudança, os dados revelam que 39, 40% dos consumidores esperam trocar o cartão por uma nova opção com mais limite esse ano. Gente, 40% pensa em trocar o cartão de crédito, mas ele quer um limite maior. Em seguida, 16% quer um cartão sem anuidade, 14% deseja algo que tenha um programa de brinde ou algo assim. Se pegar aquele que quer pagar menos anuidade, aquele que quer um brinde na compra, 40% contra 39% que quer que o foco é um aumento do limite. Nada demais nisso, nenhuma novidade. Metade da população recebe e gasta, a outra metade recebe, guarda e gasta. É só uma característica. E sempre foi assim. Nós sempre tivemos essa característica. Mas tem uma intenção de consumo. Então, esse pensamento de crise ou de mercado caindo não está no consumidor, o trabalhador comum, aquele que recebe o dinheiro dele vai gastar, inclusive com móveis. Se ele não gastar com móveis, ele gasta com outra coisa e o dinheiro vai chegar no móvel também. Continuamos sempre com um olho no emprego e na renda, porque é aí que diz o tamanho do mercado. Infelizmente, em dezembro, as notícias não foram positivas, saldo negativo de 400 mil empregos, segundo o novo CAGED, e a média nacional de salário, uma redução de 1%. Aqui é uma medição de desemprego, não está ligada necessariamente à quantidade de pessoas recebendo, que é o que eu prefiro fazer o cálculo, as pessoas ocupadas. Mas, de qualquer forma, temos que ficar com um olho atento nisso. De tudo que a gente prevê na economia, Selic importa, inflação importa, tem um monte de coisa que importa.
Mas renda e quantidade de gente recebendo, sem dúvida, é a base de tudo, tudo. Se precisar, o governo vai acabar pagando mais salário-desemprego, tendo que pagar mais ajudas governamentais. Mas ele está com uma arrecadação em recorde. Ano passado foi recorde de 2,2 trilhões. Foi muita grana arrecadada pelo governo federal. E um destaque aqui para um aumento de quase 18% no imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro. Então, as empresas tiveram um 2022 não tão ruim, ou uma boa parte delas não foi um 2022 tão ruim. Isso não foi para o móvel, mais ou menos, tá? Depende muito de empresa para empresa. Sempre vai oscilar muito de empresa para empresa os resultados, em qualquer ramo. O pequeno negócio eleva a arrecadação do Simples em mais de 12% no ano passado. Ou seja, as pequenas empresas continuam a toda. Hoje, comandadas, a maior parte já são femininas, e lembra no início desse vídeo, onde nós falávamos da quantidade de clientes reativados? Nós não podemos esquecer que um cliente pequeno, o volume, é um perfil de atendimento. A Via Varejo, a Magazine Luiza, as grandes players do mercado, a própria Americanas, um dia foram uma lojinha pequenininha e cresceram. Nós temos que acompanhar muito isso no mercado. As pequenas estão num momento muito positivo. Há anos atrás falávamos das grandes redes de supermercados, hipermercados dominando tudo. Hoje, os mercados de bairro estão conseguindo fazer uma baita diferença. Da mesma forma, restaurantes famosos, hoje os pequenos bistrôs conseguem também um volume muito grande, eles se esparramam de uma forma muito grande. Então, vamos ficar de olho. Aquele lojista de imóveis que talvez não seja tão grande, se ele estiver bem posicionado, sabe o que está fazendo, ele vai crescer, você tem que crescer junto. Nem sempre aquele que já era tradicional no mercado sabe o que está fazendo. Ele soube fazer lá atrás. Hoje é outra coisa. E aqui um detalhe, quase encerrando, o meu momento inveja. Inveja do quê? Dos gringos. Lá fora, o foco das empresas é outro. Apple, Amazon e Alphabet divulgaram agora seus resultados. Não foi muito bom, caiu a ação, o pessoal não gostou. A Apple caiu as vendas do iPhone, o lucro ficou abaixo das expectativas. Vamos ouvir isso melhor? O lucro ficou abaixo da expectativa. Aqui no Brasil estamos acostumados a ouvir o prejuízo foi maior que a expectativa. Não, não. Lá caiu o lucro, mas teve lucro. A Alphabet diz que a receita de publicidade do Google, as buscas, YouTube, fizeram a receita cair. Por isso, o lucro líquido caiu para 13,6%, caiu 34% o lucro líquido. Tá bom, de qualquer forma, ainda foi lucro e as ações caíram. O pessoal não gostou disso, não. A Amazon registrou um lucro de 300 milhões de dólares no trimestre, uma forte queda. Antes tinha sido 14 bilhões no mesmo período de 2021 de lucro, agora foram 300. Opa, caiu bastante, mas não entrou no vermelho. Uma empresa que não está no vermelho, ela não quebra. A Amazon teve, sim, um prejuízo anual de 2,7 bilhões, mas no anterior teve 33 de lucro. É muita grana. Se você não faz parte do canal, se inscreve lá, hein, gente, e indique para outros. Quando a gente fala em lucro, uma empresa tendo lucro, ela não vai quebrar nunca. Simplesmente porque está aumentando o capital, diminuiu um pouquinho o patrimônio, ou aliás, diminuiu o ritmo de crescimento desse patrimônio, mas ele não entrou no vermelho. Nós temos muitas empresas nacionais de varejo que disputam geração de caixa. Eu estou começando a criar birra com isso já, porque elas geram caixa para caramba, o balanço sai vermelho para caramba, e depois acontecem essas coisas que a gente vê, igual da Americanas e igual a gente está morrendo de medo com mais um monte de gente. Tivemos feiras e eventos, continuam com bons resultados. Arapongas também recebeu clientes lojistas, pessoal bastante animado, surpreendendo o mercado como um todo. Então, esse ano já foram alguns eventos, tem em Goiânia também. E é o que promete, o lojista está fazendo a parte dele, as indústrias lançando produto para caramba, tentando chegar nesse consumidor, chegar no bolso desse consumidor. É isso que a gente precisa, um olho lá no mercado e aquele olho dentro de casa para não dar desperdício, para dar produtividade, para a gente poder competir melhor no mercado. Muito obrigado, até semana que vem.